A Bíblia aceita o racismo. Olá, eu sou o pastor Cláudio Rosa e esse é o programa O que diz a Bíblia, a respeito de um assunto tão importante que nós queremos falar hoje. A Bíblia, ela aceita o racismo, mas ela aceita para a condenação, ela condena o racismo. Mediante isso, eu quero falar de dois grupos sectários do cristianismo que se arvoram em dizer que fazem parte da Igreja de Cristo. O primeiro deles, os adventistas do sétimo dia, que dizem e que tem a cara de pau de dizer que Ellen G. White é uma profetisa de Deus. Olha o que ela escreveu em um dos seus documentos. Eu vou ler para você aí. Segura aí, adventista. E você que é cristão evangélico, que às vezes chama alguns grupos chamados adventistas do sétimo dia para cantar na sua igreja, você pastor que faz isso, fique sabendo que o adventismo do sétimo dia é uma seita e que eles têm problema de segregação racial lá. Tem sim. Olha só o que está escrito aqui. Em resposta a indagações quanto à conveniência de casamento entre jovens cristãos de raças branca e preta, o preta aqui é por conta de Ellen G. White, direi que nos princípios da minha obra esta pergunta me foi apresentada e o esclarecimento que me foi dado da parte do Senhor foi que esse passo não devia ser dado, pois é certo criar discussão e confusão. Que o irmão de cor se case com uma irmã de cor, que seja digna, que ame a Deus e que guarde os seus mandamentos. Que a irmã branca, que pense em unir-se em matrimônio com o irmão de cor, se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nessa direção. Isso está documentado num livro que essa falsa profeta do inferno escreveu, que se chama Mensagens Escolhidas, volume 2, página 344. Agora eu lhe pergunto, você é adventista, você sabia disso? Você sabia que essa organização que se diz ser a detentora da verdade, que diz que é ela que vai tapar as brechas, que quem não faz parte desse grupeto aí não entra no céu, que quem não guarda o sábado não entra no céu? Essa profetisa aqui vem com essa conversa do cão, do inferno, dizendo que o homem de cor negra ou que a mulher de cor branca não deve se casar, porque Deus não está nesse negócio. Qual é a prova bíblica que eles têm disso? Qual é o referencial bíblico que existe disso? Isto é falta de vergonha na cara, falta de compromisso com a verdade. Essa suposta igreja, que na verdade é uma seita dentro do cristianismo, não tem compromisso com a verdade. Isto é uma mentira do inferno, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não orienta isso, e esta informação ela não teve com Deus, ela teve com o diabo. Essa que é a verdade. Você quer ver um outro grupo que pratica segregação racial e que se diz fazer parte aí do cristianismo? São os mormons. São os mormons, aqueles da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Também são outros perturbados na fé. A começar por Joseph Smith, que quando era jovem não sabia se ia para a igreja presbiteriana, para a igreja batista ou para a igreja metodista, e diz que Deus, o Pai e o Filho apareceram para ele, os dois de uma vez, e deram orientação para ele. Ele foi um falso profeta, foi um polígamo, casou com 48 mulheres, um bandido, morreu dentro da cadeia, morreu baleado porque incentivava as pessoas a roubar cavalo. Você que é mormon sabe disso. Eu estou falando de história do mormonismo, história que estão aqui nesses livros que vocês escreveram, Princípios do Evangelho, Livro de Mormon, Doutrinas e Convênios. Vocês são cheios de muletas teológicas. Vocês não têm coragem de um debate sério, sincero e direto baseado na Bíblia. Agora escute só. Você que é mormon e é negro, porque nós vemos os pares aí, existem alguns mormons com aquela plaquinha escrito Elder, e você é da etnia negra. Escute só uma posição mormon que existe lá dentro, velada, porque eles não podem defender o racismo, porque senão eles vão presos. Eles vão presos, porque existem leis a respeito disso.
Mas olha a posição teológica deles. Eu vou ler aqui alguma coisa. Por muito tempo, os mormons eles ensinaram que todas as pessoas de descendência negra, elas eram inferiores e amaldiçoadas por Deus, porque eles tiraram do inferno a ideia de que o sinal que Deus havia aplicado em Caim era o sinal da raça negra. Bem, primeira coisa que nós precisamos entender aqui, a Bíblia não diz que cor que Adão foi criado. Para começo de conversa, a Bíblia não fala a cor que Adão foi criado. A palavra Adão quer dizer vermelho. Então, no mínimo, Adão era moreno. Adão não era loiro, de olhos azuis ou olhos verdes. Isso é uma conversa fiada do diabo. Agora eles continuam dizendo o seguinte, eles declaram assim, presta atenção aqui, olha. Pois eis que o Senhor amaldiçoará a terra com muito calor, e a sua esterilidade continuará para sempre. E uma cor negra desceu sobre todos os filhos de Canaã, de modo que foram desprezados dentre todos os povos, pois a semente de Caim era negra e não tinha lugar entre eles. Como é que se fala um negócio desse? Qual é a referência bíblica que eles têm para isso? Você, mormon, você, bispo dessa igrejola mormon, eu gostaria de desafiar você a um debate ao vivo comigo, para que você sustentasse essa porcaria que você escreveu sem base bíblica. Vocês não têm vergonha na cara, vocês não têm compromisso com Deus, e tem algo muito mais profundo aqui que eu vou ler ainda. Segura aí, olha o que eles dizem aqui. Bem, primeiro que isso que eles escreveram está escrito no livro de Moisés, capítulo 7, versículo 8 ao 22. O livro de Moisés não é um livro na Bíblia, não é um livro na Bíblia, é um livro que eles escreveram, é uma muleta teológica que eles têm. Isso está escrito naquele livro Pérola de Grande Valor, onde tem doutrinas e convênios, a história de Joseph Smith, o livro de Moisés e a história de Abraão. Todos esses livros estão lá, todos esses livros com heresias, todos eles apócrifos e que não tem base bíblica nenhuma. Bem, em 2 Nefe está escrito, o livro de Nefe, ou esse capítulo de Nefe, está nesse livro aqui, o livro de Mórmon. E hoje eles escrevem aqui um outro testamento de Jesus Cristo. O interessante é que Paulo diz que mesmo que um anjo nos apareça e nos traga um outro evangelho que seja maldito, Joseph Smith teve a coragem de trazer e dizer que isso daqui é um livro doutrinário da parte de Deus. Está escrito um outro testamento de Jesus Cristo. E nesse livro aqui, em 2 Nefe, também está escrito isso. Pois eis que o Senhor amaldiçoará a terra com muito calor, e a sua esterilidade continuará para sempre, e uma cor negra desceu sobre todos os filhos de Canaã, de modo que foram desprezados entre todos os povos, pois a semente de Caim era negra e não tinha lugar entre eles. Isso está escrito aqui, 2 Nefe, capítulo 5, versículo 21. Você acredita nisso, mas não acredita na palavra, e a palavra não fala sobre isso. Bem, para piorar a situação, logo após a morte de Joseph Smith, Brigham Young ele assume a liderança e a presidência desse grupo. E Brigham Young ele tinha uma doutrina que ele entendia que as pessoas, ou algumas etnias, não poderiam ser salvas somente pelo sacrifício de Cristo, mas era necessário que elas mesmas derramassem o seu sangue. Por exemplo, os índios e os negros. E ele tinha um documento na época que se chamava Discourse of Journal. E eu vou dizer o que ele escreveu lá. Está escrito assim: isso é um documento mormon que eles não mostram, que eles não falam, porque eles sabem que pode dar problema para eles. Mas o documento diz assim, Brigham Young disse o seguinte: os negros são feios, desagradáveis, baixos em seus costumes e sem aparente bênção da inteligência. Ele escreveu isso. Os mormons sabem disso. Nas bibliotecas dos mormons, nos seus templos, existe esse documento. A igreja mormon, desde 1978, eles não conferiam o chamado sacerdócio por negros, por terem sido esses, segundo o que eles falam aqui, amaldiçoados com aquela semente de Caim. O que eu tenho a dizer a respeito da Bíblia? O que a Bíblia fala a respeito destas besteiras que estas duas seitas falam? Tanto os adventistas do sétimo dia,
como os mormons, que são a igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias. Bem, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, no seu versículo de número 34, o apóstolo Pedro diz o seguinte: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Bem, a Bíblia foi escrita antes que Ellen Goldwhite nascesse, e ela se diz profeta de Deus, dizendo que Deus foi contrário à sua própria palavra, dizendo para a moça de cor branca não casar com o rapaz de pele preta. Tá bom? Veja se isto não é uma profecia do cão, do diabo. Ellen Goldwhite é uma falsa profeta, foi uma falsa profeta. Ela não tinha compromisso nenhum com Deus, além dela falar que Deus havia instituído o sábado como um toque de Deus para a salvação, uma prova da salvação de quem guardasse o sábado. Ela ainda veio com essa besteira para acabar de rechear esse bolo de heresia que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você que é pastor de uma Igreja Adventista do Sétimo Dia, você deveria rever a sua posição, meu amigo. Você deveria pensar um pouco na situação que você está envolvido. Como é que você pode fazer parte de um grupo religioso onde vocês defendem uma falsa profeta, dizendo que a pessoa de pele branca não pode se casar com a pessoa de pele negra, porque Deus orientou isso, sendo que a Bíblia aqui está dizendo que não. Com quem que você fica? Você fica com Ellen Goldwhite, com o diabo ou com Deus? Essa é a pergunta que você tem que responder. Agora você, mormon, que se acha o dono da verdade, que diz que aquele que não é mormon também não terá salvação e coisa e tal, como é que fica essa situação em dizer, ou pelo menos ter esse documento ainda guardado e não terem se retratado? Porque às vezes você pode querer dizer assim, mas isso foi coisa do passado. É coisa do passado, mas está documentado. E em nenhum momento da história desse grupo sectário, dessa seita do inferno, vocês vieram dizer, olha, nós nos retratamos, o que Brigham Young falou, nós não concordamos, mas vocês ficam calados, e quem cala consente. E ele diz que os negros são feios, desagradáveis, baixos em seus costumes e sem aparente bênção da inteligência. Que tudo isso que vocês falaram, que todo esse pensamento do inferno que vocês falaram, seja sobre vocês, porque vocês tentam descaracterizar aquilo que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, e eu fico com a palavra de Deus, eu fico com o meu Jesus, eu fico com o que a Bíblia diz, para que nós possamos ter uma vida de intimidade com Deus. Eu sou o pastor Cláudio Rosa, e esse é o programa O que Diz a Bíblia. Até o próximo, se Deus quiser.